Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão de mais um tema relacionado à imunologia. Hoje falaremos sobre as imunodeficiências. Como será que essas doenças afetam o sistema imunológico? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? Defeitos no desenvolvimento e nas funções do sistema imune resultam em uma susceptibilidade aumentada a infecções recentemente adquiridas, na reativação de infecções latentes, tais como citomegalovírus e tuberculose, e até mesmo na incidência aumentada de certos tipos de cânceres. Veja, essas consequências da imunidade defeituosa são previsíveis, visto que, como enfatizado em todas as nossas aulas, a função normal do sistema imune é defender os indivíduos contra infecções e alguns cânceres. Essas disfunções causadas pela imunidade defeituosa são chamadas de doenças de imunodeficiência. Algumas dessas doenças podem resultar de anormalidades genéticas em um ou mais componentes do sistema imune, sendo chamadas de imunodeficiências congênitas ou primárias. Outros defeitos no sistema imune podem resultar de infecções, anormalidades nutricionais ou tratamentos médicos que causam perda ou funcionamento inadequado de vários componentes do sistema imune. Estas são chamadas de imunodeficiências adquiridas ou secundárias. Bem, vamos começar pelas imunodeficiências congênitas, conhecidas também como primárias. As principais doenças relacionadas às imunidades congênitas estão relacionadas a defeitos na atenção, maturação ou ativação dos linfócitos. Em relação às imunodeficiências congênitas relacionadas a defeitos na maturação dos linfócitos, estas podem ocorrer pelo bloqueio na maturação dos linfócitos B, dos linfócitos T ou de ambos. Em relação às imunodeficiências congênitas, relacionadas agora a defeitos na ativação dos linfócitos, nós podemos dizer que a melhor compreensão sobre as moléculas envolvidas nessa ativação levou ao conhecimento de mutações que resultam em imunodeficiências. Bem, agora falaremos sobre as imunodeficiências adquiridas, conhecidas também como secundárias. Com frequência, as deficiências do sistema imune se desenvolvem por causa de anormalidades que não são genéticas, mas sim adquiridas durante a vida, como, por exemplo, infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, tratamentos por irradiação ou quimioterapia para o câncer, imunossupressão para rejeição de transplantes e doenças inflamatórias, envolvimento da medula óssea pelos cânceres, como leucemias e metástases, má nutrição proteica calórica e remoção do fígado. Dentre as doenças adquiridas, a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, que resulta da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, é ainda hoje considerada um dos problemas de saúde pública mais preocupantes do mundo. Uma partícula infecciosa de HIV consiste em 2 fitas de RNA dentro de um núcleo proteico, rodeado por um envelope lipídico derivado das células infectadas do hospedeiro, mas contendo proteínas virais. O RNA viral codifica proteínas estruturais e várias enzimas que regulam a transcrição de genes,
bem como do próprio ciclo de vida do vírus. O ciclo de vida do HIV consiste dos seguintes passos sequenciais: infecção das células, produção de uma cópia de DNA viral e sua integração no genoma do hospedeiro, a expressão de genes virais e, por fim, a produção de partículas virais. A característica mais marcante da infecção por HIV é a depressão seletiva de linfócitos T, CD4. Entretanto, estes vírus também podem infectar macrófagos e células dendríticas. A infecção pelo HIV começa com a etapa de adsorção, que compreende a ligação do vírion à superfície da célula-alvo. Essa ligação é mediada por uma interação de alta afinidade entre glicoproteínas GP120 presentes no envelope viral com receptores celulares específicos, sendo o CD4 o principal receptor para o HIV. Entretanto, apenas a interação GP120-CD4 não é suficiente para a entrada do HIV na célula. Um grupo de receptores de quimiocinas, como CCR5 e CXCR4, têm sido identificados como os principais correceptores para o HIV. O processo de ligação do envelope viral com a membrana celular é facilitado pela glicoproteína GP41. Após a ligação dos receptores celulares, a membrana viral se funde com a membrana da célula do hospedeiro, possibilitando assim a entrada do vírus no citoplasma celular. Neste momento, o vírus perde a sua cobertura pela ação da protease viral, tendo então o seu RNA liberado. A enzima viral transcriptase reversa irá então transcrever o RNA viral em uma cópia de DNA complementar. Este DNA de dupla hélice, pela ação da enzima integrase, se liga ao DNA cromossomal do hospedeiro. O DNA viral integrado ao DNA da célula é chamado de DNA proviral. Se as células T, macrófagos ou células dendríticas infectadas forem ativadas por alguns estímulos extrínsecos, tais como por outros micro-organismos infecciosos, essas células responderão ativando a transcrição de muitos dos seus próprios genes. Através do processo de transcrição, forma-se o RNA mensageiro viral, que produzirá proteínas, que por sua vez originarão as estruturas de outros vírus. O vírus é então capaz de formar uma estrutura central que migra para a membrana da célula, adquire o envelope lipídico do hospedeiro e se torna uma partícula viral infecciosa pronta para infectar outras células, ou seja, um novo vírion. Resumindo, a célula infectada, ao invés de produzir suas próprias estruturas, torna-se fábrica de novos vírus, que irão infectar novas células, levando ao colapso imunológico. Veja, apesar dos antirretrovirais utilizados no chamado coquetel para o tratamento da AIDS não destruírem o HIV, a combinação de várias classes desses medicamentos pode sim diminuir a replicação do vírus de uma forma bastante específica. Dentre as principais classes desses medicamentos estão os inibidores da transcriptase reversa, análogos de nucleosídeos e nucleotídeos, que atuam sobre a transcriptase reversa, impedindo que o RNA viral se transforme em DNA complementar. Os inibidores da transcriptase reversa não análogos de nucleosídeos, que também atuam sobre a transcriptase reversa da mesma maneira, ou seja, impedindo que o RNA viral se transforme em DNA complementar.
os inibidores da protease, que agem impedindo a clivagem da protease do polipeptídeo precursor viral, bloqueando a maturação do vírus. E, por fim, os inibidores de entrada do HIV e difusão viral, que agem impedindo a entrada do material genético do vírus devido à sua ação nos receptores celulares CD4. Bem, pessoal, e era isso que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição neste canal que, como eu sempre digo, é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento de cunho científico. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.